Vamos lá. Tudo bem. Boa noite, gente. É, Tem alguém de fora aí que não me conhece? Meu nome é Lucas, sou fellow de córnea e refrativa pela Santa Casa. E hoje o tema proposto vai ser as ceratites fúngicas, né? Então vamos lá. Tudo bem. Então, as ceratites fúngicas elas têm uma alta frequência, em torno de geralmente 1 milhão de casos por ano. Lembrando, são ceratites fúngicas no geral. Ceratite fúngica na cirurgia refrativa já é uma causa mais rara, né? Então, no PRK, geralmente, o que tem descrito na literatura, em algumas referências que eu vi, é um caso para cada 1.000 casos, e do LASIK, um caso para cada 5.000 casos, ou seja, até mais raro ainda, né? A ceratite fúngica, de modo geral, tem um baixo prognóstico, né? Os sintomas iniciais, às vezes, são um pouco inespecíficos, pode ter um início gradual de dor, dar uma sensação de areia, uma fotofobia, uma baixa acuidade visual, algum tipo de secreção, né? Então, a gente vai muito pela clínica e nosso exame físico também. O que são alguns fatores que a gente consegue relacionar nessa ceratite fúngica, que é refrativo, né? Então, como eu falei, é uma patologia rara, né? A cirurgia em si, ela causa uma quebra da nossa barreira epitelial, né? Isso é um fator que favorece algum tipo de infecção, incluindo fungo. O uso prolongado de lentes de contatos, que a gente usa às vezes depois das cirurgias, tal como o uso prolongado de corticoides, são fatores favoráveis, né? A gente a ter uma infecção. E geralmente elas são mais tardias, né? Costuma aparecer após 2 semanas, às vezes 3, varia de cada caso, mas não é aquele quadro super agressivo como infecção bacteriana, que já acontece mais rápido. E aí a gente tem os tipos de fungos, né? Então, o primeiro que a gente fala são os filamentosos. Eles são o tipo de fungos de infecção mais comuns que a gente tem. Geralmente está associado a climas quentes, climas tropicais, como o nosso que a gente vive aqui, muito relacionado a pós-trauma, principalmente com vegetal e, e óleos sadios, né? A gente vai ver uma comparação com outro tipo de fungo, que é mais favorável em óleo mais doente. Então, a etiologia principal disparada é o fusário, 60% dos casos de fusário. Aspergillus também vem em segundo lugar aí, e depois alguns outros fungos, penicillium, Pseudospores, então uma gama, né? Mas principalmente o fusário, né? E quais que são as características, né, da úlcera fúngica, do fungo filamentoso? Geralmente é um infiltrado seco, branco acinzentado, as margens rifadas, lesões satélites, como está apontando aqui na imagem. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Uma lesão satélite, outra lesão satélite. Pode formar algumas placas endoteliais e geralmente hipópio. Então, viu uma lesão, infiltrado seco, margem rifada, lesão satélite, a gente pensa muito em filamentoso, certo? É diferente do fungo leveduriforme. O leveduriforme geralmente é mais comum em olhos com alguma doença pré-existente, né? Um olho já com alguma atrofia, um olho seco, já teve alguma cirurgia prévia, paciente imunodeprimido, usuário de droga EV, né? É mais comum em climas temperados, e o carro-chefe aí desse etiológico é a Cândida, né? Então, como que a gente diferencia do fungo filamentoso? A úlcera por geralmente levedura é um infiltrado branco acinzentado, a margem é mais definida, né? Não tem as margens rifadas, essas quantidades de lesões satélites. É um infiltrado mais denso, mais supurativo, tem um aspecto úmido,
Então, isso é bem característico da levedura. Então, a gente tem que ficar bem atento a essas diferenças, a característica individual de cada um, para a gente começar o tratamento certo. Correto? Aqui são algumas fotos de casos infecção filamentosa. Então, aqui A e B, né, olho direito e olho esquerdo, né? Olho direito, olho esquerdo, olho direito, olho esquerdo. Então, essas duas primeiras imagens foi como o paciente chegou. Apresentou pós a cirurgia de LASIK, infiltrado denso, lesões satélites, características às vezes formar esse anel aqui também na lesão. Figuras C e D mostram o aspecto logo após a amputação do flap, nesses dois casos, com a lavagem com antifúngico também. E esse daqui, E e F, foram o aspecto final das duas lesões, né? A gente acabou ficando uma cicatriz aqui, principalmente inferior, cometendo um pouco o eixo. E esse aqui é um outro caso, também fungo filamentoso, apresentando com um infiltrado importante, né? Na foto B, a gente tem o aspecto também, depois de amputação do flap, lavagem, já com uma diminuição do infiltrado. A gente consegue ver uns neovasos aqui, ó, que a gente não quer que chegue na córnea, mas quando eles chegam, querendo ou não, eles ajudam a combater a infecção, certo? E aqui o aspecto final. Então, é curioso, achei curioso isso quando estava fazendo minha revisão, que segundo a literatura, é mais comum no PRK, né? Mas nos relatos de caso, a maioria dos casos, se não todos, foram de LASIK, né? Então, achei curioso essa divergência, assim, né? E qual que é a conduta? A gente tem que ter uma abordagem muito rápida nesses casos, né? Porque apesar da infecção fúngica às vezes ser mais indolente, mais lenta, quanto mais a gente deixa isso progredir, mais difícil é de se tratar, né? É uma doença de um tratamento muito difícil. Então, a gente tem que saber a característica de cada lesão e tudo, para a gente já tentar bater o olho e pensar, isso aqui pode ser fungo, tudo, vamos tentar ir por esse lado, para a gente não deixar as coisas tomarem proporções maiores. Então, é imprescindível a gente fazer a coleta do material, se a gente estiver focando em fungo também, se a gente estiver com essa suspeita. Se necessário, como já foi falado aqui antes, a gente tem que, tanto hoje quanto em outras aulas, né, a gente tem que fazer o levantamento do flap, no caso do LASIK, fazer um raspado lá da cultura, coletar a cultura e já aproveitar e já lavar a interface com o antifúngico. Microscopia confocal também pode ser uma opção, dependendo, porque ela mostra uma ampliação total de todas as camadas da córnea. Então, às vezes, ela pode ajudar a gente a identificar um micro-organismo, alguma hifa, alguma coisa que às vezes direciona a gente no tratamento, certo? Aqui é só um vídeo, deixa eu ver se ele vai passar. A gente já viu um vídeo parecido, mas só mostrando como que a gente faz o levantamento do flap e a coleta, né, da cultura. A gente vai delineando o flap ali, levanta ele, e ele vai mostrar aí, é importante coletar tanto no estroma, né, quanto no flap também, né? Não pode esquecer de fazer a raspagem do flap também. Esse quadro aí, como essa artrite pequena, né? O pessoal provavelmente conseguiu diagnosticar no início. Essa raspagem não só é diagnóstica, né, para cultura, mas acaba sendo terapêutica também, né? Às vezes tem um quesito terapêutico aí, porque dependendo da lesão, a gente consegue, às vezes, tirar quase tudo, deixar pouco resto de infecção. Isso favorece muito o tratamento. Por isso que a gente tem que ter essa abordagem rápida, né?
uma coisa aí até que ele não fez, já vou deixar de questionamento, às vezes, para os chefes, que na hora de levantar o flap ele não fez as marcações, né? Não sei se é interessante a gente fazer isso para depois ter o reposicionamento certinho. Pensei nisso agora, assim. E o tratamento, né? Quais são os desafios do tratamento de uma ceratite fúngica? Porque é um tratamento muito difícil, né? A resposta é lenta, as drogas têm baixa penetração epitelial, são muito tóxicas. Então, às vezes, às vezes tem até que fazer uma debridação do epitélio para ter maior penetração dessas drogas e ter um efeito melhor, terapêutico melhor, né? Sempre ficar atento, porque não é porque está epitelizado, não é porque está flúor negativo a córnea que está curada a lesão, tá certo? O fungo, ele é autossuficiente, então, muitas vezes o epitélio ali cresce, né? Tem a epitelização da córnea, mas ele está lá no estroma, está lá produzindo seu alimento, crescendo e aumentando a infecção. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? E eles também podem penetrar na DCM íntegra, que é diferente das bactérias, né, no geral. Isso é um fator mais agravante ainda. Tratamentos específicos, então. No filamentoso, a gente vai preferir entre a conatamicina ou a pimaricina 5%, certo? Os leveduriformes, a gente já prefere anfotericina B entre 0,15% a 5%. Vai depender da gravidade, como você está pensando aí de cada caso. Sempre bom a gente associar um antifúngico oral também, ou cetoconazol, ou voriconazol, né? Ficar atento sempre à função hepática desses pacientes, porque a gente acaba tendo que usar por um período prolongado, né? Então, se o paciente já foi hepatopato, já tiver alguma comorbidade, é bom a gente solicitar os exames antes. Se não tiver nenhuma comorbidade, a gente solicita quando começar o tratamento para ter uma base, para ver se está alterando durante ou não, certo? Na dúvida, se a gente não sabe se é filamentoso, se é leveduriforme, a gente tende também a preferir o início com a anfotericina B, que ela tem uma penetração maior e ela acaba cobrindo os dois. É, ela acaba cobrindo um pouco os fungos filamentosos também. Então, na dúvida, a gente, se tiver que escolher um, a gente prefere a anfotericina B. Lembrar que é corticoides, né? Contraindicação, né? A gente não pode usar enquanto não tiver curado a infecção. Caso tenha alguma placa endotelial, alguma lesão mais profunda, um impópio grande, a gente pode optar pela lavagem de câmara anterior, como futericina B também. E em casos mais graves, com prognóstico pior, a gente acaba tendo que fazer cirurgia. Na imagem aqui ao lado, a gente consegue ver uma úlcera fúngica, né, na letra A, bem densa, bem grave, que acabou que a opção terapêutica foi fazer um recobrimento conjuntival, né, para levar vaso sanguíneo, levar anticorpos para curar essa infecção. Em caso de perfuração, perdão, caso de perfuração, às vezes a gente pode usar uma cola, até, né, em último caso, às vezes até chega a ter que fazer um transplante terapêutico, né, porque não melhora de jeito nenhum. E como que é o acompanhamento, né? O acompanhamento, principalmente no início, tem que ser bem frequente, a melhora é lenta, a gente tem que ter paciência, lembrar, reforçando que a epitelização não é sinal de cura, não é porque epitelizou que já melhorou e tudo o que a gente está vendo ali é cicatricial. Então, a gente tem que ir acompanhando o infiltrado, né? O que que são os sinais favoráveis, né, de melhora? Ver que a lesão não está progredindo, ver que ela está diminuindo, que o infiltrado está ficando menos denso.
Lá na Santa Casa a gente tem muito costume de foto documentar os casos, porque às vezes a gente só descreve e a gente não consegue ter uma ideia muito boa de como que está a lesão. Então a gente sempre tem um hábito de tirar uma foto hoje, tira uma foto amanhã e vai comparando visualmente, que isso, sem dúvida ajuda muito a gente ver essa, essa melhora, né? Essa evolução. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida e tudo, eu estou à Perfeito, André. disposição. Pode fechar o seu diapositivo aí. Ceratite fúngica, pessoal, em cirurgia refrativa, tanto lamelar quanto superfície, é extremamente raro. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum caso de ceratite fúngica meu. Já auxiliei lá no Ocularlisa a tratar alguns colegas que tiveram ceratite fúngica em LASIK. Eu nunca vi nenhum caso em PRK. Já vi vários casos de ceratite fúngica, como o fellow da córnea, quando fiz meu fellowship na Córnea da Santa Casa, tratei dezenas de casos, mas realmente associado à cirurgia refrativa é extremamente raro, até porque é uma cirurgia limpa, e para que o paciente possa desenvolver uma ceratite fúngica no pós-operatório, ele tem que ter tido contato com algum vegetal contaminado. Então, aquele paciente que segue as recomendações de pós-operatório, ele dificilmente vai ter esse quadro. Como o Lucas comentou, o quadro é típico. Toda vez que você tiver lesão com aspecto de pena, com bordas pouco definidas, com lesão satélite em um LASIK ou PRK, isso é certamente um indício de quase 100% de ser uma ceratite por fungo. É necessário colher o material toda vez que vocês tiverem, é necessário colher o material e já entrar imediatamente com antifúngico oral e natamicina, e normalmente o resultado evolui muito bem. Naqueles casos em que você realmente tem uma ceratite tanto fúngica quanto bacteriana muito acentuada e que realmente você tem um melting do flap, a melhor opção é simplesmente se livrar do flap, e normalmente esses casos evoluem com bom prognóstico, muitas vezes com 5, 6 dias o leito estromal já está reptilizado. A gente muitas vezes observa uma hipermetropia de 3, 4 dioptrias no pós-operatório imediato, mas a tendência dessa hipermetropia é regredir ao longo do tempo. Então, se eventualmente vocês tiverem um quadro drástico de infecção em pós-operatório de LASIK ou forem chamados para participar e ajudar a tratar, a amputação do flap não quer dizer toda vez que você amputa um flap que você vai ter um mau resultado do ponto de vista refracional. Normalmente, esses casos, por incrível que pareça, evoluem bem depois de 6 meses, um ano. Muitas vezes o paciente chega perto da emetropia, ok? Então vamos às perguntas, vamos ver as perguntas aí da. Vamos Eu tenho começar com a doutora Juliana. Alguém quer fazer alguma pergunta? Já, doutora Ana Maria, quem foi Então, que se manifestou? Pode eu tô falar, Ana. em relação ao recobrimento conjuntival, que eu acho que até o Lucas comentou aí, eu não ouvi bem essa parte. Se Aham. tipo, a úlcera bem a quente mesmo, se é indicado fazer isso, porque eu já vi alguns lugares que não, né? Mas aí eu não sei se ele comentou em relação a isso. E outra pergunta também em relação ao cetoconazol, porque eu acho que se o custo, eu não sei se vocês têm essa informação, porque eu acho que é mais, eu vejo mais usado o cetoconazol em relação ao outro que ele falou. Eu acho que ele tem maior penetração na córnea e menos efeitos colaterais que o cetoconazol. Aí eu queria, que eu não tenho muita, aliás, eu nunca presenciei assim no, presenciei poucas vezes a experiência com esse voriconazol, que eu acho. Ok, vamos deixar o Lucas responder e depois eu complemento. Então vamos lá, Lucas. É, não, eu acho que o oral, eu acho que a penetração, assim, é a mesma, sabe? Eu não estou lembrado aqui direito a dose do voriconazol, mas se eu não me engano, acho que é uma dosagem mais fácil para o paciente,
só que ele é mais caro, né? Então, às vezes, a gente tende, dependendo do nível do paciente, a gente acaba passando o cetoconazol mesmo. É mais fácil de encontrar, um pouco mais barato, mas não sei se tem algum benefício entre cada um, não. Na verdade, você já respondeu. O cetoconazol para paciente do SUS é um medicamento que ele consegue gratuitamente através das farmácias, das farmácias filantrópicas, aí o próprio SUS fornece. Já o voriconazol, ele não é um medicamento bem mais caro. E lembrar o seguinte, ceratite fúngica, muitas vezes o paciente tem que usar o medicamento oral durante alguns meses. Então, para um paciente carente, realmente é complicado. Então, na maioria das vezes, o que a gente usa na prática é o cetoconazol oral mesmo, porque ele é eficaz e o preço realmente é bem melhor. Agora, com relação a recobrimento conjuntival, pessoal, não existe indicação de recobrimento conjuntival em ceratite fúngica por PRK, porque recobrimento conjuntival é um quadro dramático. Quando você já está com Melting corneano e esse paciente está caminhando já para a perda do globo ocular, aí a gente pode até pensar em um recobrimento conjuntival, mas eu, pessoalmente, nunca vi nenhum caso de ceratite fúngica em cirurgia refrativa que fosse para recobrimento. Muito antes da gente Recobrimento é, pensar. assim, o último caso, né, Antônio? Isso é O olho dramático, até que... porque vai vascularizar a córnea toda e Exato. vai atrapalhar bastante o futuro transplante penetrante. E a Exato. maioria dos casos de ceratite fúngica, eles evoluem satisfatoriamente, a não ser que o paciente esteja imunodeprimido, ok? Então, ceratite fúngica é um quadro muito mais comum em úlcera de córnea, muitas vezes ocupacional, de paciente que trabalha em fazenda, em sítio e em granja, do que realmente quadros de cirurgia refrativa. É como nós já comentamos anteriormente, infecção em cirurgia refrativa, a não ser que o paciente faça alguma besteira muito grande, é um quadro extremamente raro, que felizmente. Vamos para a próxima pergunta, então. Doutora Juliana, quer fazer alguma pergunta aí? Vamos ver a sua pergunta para o doutor Lucas. Parabéns, Lucas, pela aula, foi bem completa. Acho que eu não tenho nenhuma pergunta, acho que ficou tudo bem esclarecido, e só um comentário mesmo, que lá na Santa Casa a gente até acompanha muitos casos, né, de ceratite fúngica, mas quase sempre tem realmente um fator causal, assim, alguma história de trauma, alguma coisa que justifique, né? Então, eu acho que isso pelo menos direciona mais o nosso tratamento e ajuda. E até que alguns casos evoluem bem mal e precisam acabando de um transplante penetrante e tudo mais. Mas eu acho que em relação à cirurgia refrativa não tem muito o que complementar, não. Acho que ele falou bastante. Exato. A Juliana, é exatamente isso que eu quis comentar com vocês. Ceratite fúngica em um ambulatório de córnea, principalmente um ambulatório do SUS, igual da Santa Casa, que drena caso praticamente Minas Gerais e da região sul, é um quadro frequente. Mas em ceratite, seja fúngica ou bacteriana ou virótica em cirurgia refrativa, é extremamente raro. Vamos passar agora para a pergunta do Dr. André Lamonier, por favor. Boa noite a todos, parabéns, Lucas, pela brilhante apresentação. Na verdade, é mais um comentário, doutor Arnaldo. Eu acho que, igual o Lucas reiterou, ceratite fúngica é um evento muito raro na cirurgia refrativa, mas para a gente que tá iniciando agora, se for aquele quadro bem característico mesmo, a gente não pode ter medo de já tratar, de colher cultura para fungo, né? E não pode menosprezar, não, porque pode evoluir muito mal. Fala assim, é muito raro, não deve ser. Eu acho que se tiver aquela lesão satélite, tal, característica de fungo, mesmo sem história de trauma vegetal, uma coisa, a gente não pode menosprezar e realmente deve tratar como ceratite fúngica mesmo. Exato, bem lembrado. Doutor Cláudio Cury está online também. Boa noite, Cláudio. Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite a todos. Muito bem. Então vamos lá, Cláudio. Você gostaria de comentar alguma coisa adicional aí com relação à apresentação do doutor Lucas?
Tem mais alguém que queira fazer, doutor Arnaldo, algum Não, comentário? acho que acabou, acho que todo mundo já comentou, Tem a Maria Cláudio. Ficou. Carolina. Maria Carolina está online? Deixa eu ver aqui. Tá. Estou aqui. Uhum. Ah, então Eu, vamos passar para a doutora Maria Carolina. Então, vamos na lá, verdade, Carolina. na verdade, o que eu ia perguntar, você até já falou, doutor Arnaldo, sobre as consequências de amputar o flap, né? Que é o trágico. Mas o paciente geralmente fica um pouco hipermétrope, então, né? Pelo que eu entendi. Não, ele fica pouco, não, ele fica muito hipermétrope no pós-operatório imediato, tá? Se você, Uhum. eventualmente, você realizou um tratamento miópico em um LASIK miópico e você, por algum motivo de infecção ou de rotura do flap, você tem que amputar o flap, muitas vezes é interessante que no pós-operatório imediato você vai ter lá uma hipermetropia de mais 5, mais 4, mais 6, e isso realmente preocupa a gente. Então, se você eventualmente tiver que amputar o flap, naturalmente, para evitar anisometropia, você vai ter que colocar uma lente de contato gelatinosa positiva nesse paciente durante alguns meses. Eu já Uhum. tive em 2 ou 3 oportunidades ter que amputar flaps de colegas, de pacientes que foram submetidos à cirurgia refrativa, muitas vezes até em outros estados, e tiveram trauma por acidente automobilístico, e esse flap realmente ficou imprestável, rasgado, dobrado. Então, em algumas oportunidades, eu tive que amputar o flap, e a coisa evolui desse jeito. No pós-operatório imediato, você vai ter uma hipermetropia progressiva, pode ter um raise também importante, mas ao longo do tempo, muitas vezes com 6 meses, um ano, esse paciente ele fica com mais 1, mais 1,5, e normalmente Mais são pacientes tranquilo. jovens, então eles muitas vezes eles nem relatam nenhum sintoma astenopeico relacionado aí a essa pequena hipermetropia, ou seja, não é um quadro trágico assim no sentido de Da você realmente refração ter que mesmo. adaptar uma lente escleral ou pensar em um transplante penetrante, nada disso. Normalmente, esses casos, por mais paradoxal que possa ser, eles evoluem bem. Uhum. Muito bem. Mais algum comentário, Carolina, que você queira fazer? Não, não. Parabéns, Lucas. Foi ótima aula, bem objetiva. Ok. Mais alguém, pessoal? Alguém gostaria? Alguém gostar? Eu deixei alguém para trás? Deixa eu ver aqui. Doutora Juliana, doutora Maria Carolina, doutora Ana. Então, Cláudio, eu gostaria que você fizesse seus comentários finais aí, para a gente poder fechar aí a apresentação do Eu Lucas. queria fazer uma pergunta para o doutor Lucas. No primeiro slide dele, você colocou lá um negócio, diz assim, baixo prognóstico. Eu não entendi bem o que você quis dizer, porque ele ficou meio solto, ou eu perdi a explicação, Lucas. Estava escrito Ah, baixo prognóstico. é porque nisso eu estava falando das ceratite fúngicas no geral, né? Não só relacionada a refrativo. Então, no geral, costumam ser casos muito graves, como eu falei, um tratamento bem difícil, né? Então, o prognóstico é pior. Não foi Prognóstico nesse. visual, né? Isso, exato, prognóstico visual. Isso. Ok. Uma outra coisa Perfeito. que também eu não sei se eu peguei direitinho, mas só para tomar bastante cuidado. A dose da anfotericina B é de 0,15 a 0,5%. Eu escutei 5%, mas cuidado, é 0,5%. De 0,15 para 0,5% são 3 vezes a dose, né? É o triplo da dose. Então, muito cuidado com isso. Todos os colírios, tirando a pimaricina, todos, Claro, cortou aqui. O que você falou? Perdão. só porque com relação à dose de 0,15 para 0,15 para 0,5 são 3 vezes a dose, né? Então, é 300% a mais. Tomar bastante cuidado, porque eu entendi que você tinha falado 5%. Ah, No não, caso, 0,5, 0,15 é 0,05, né? 5% não. 5% é da anatamicina, né? isso é muito importante, porque tirando a pimaricina, a natamicina, todas as outras drogas são de preparados endovenosos.
não tem apresentação, até onde eu estou sabendo, ok? Então, são preparados estéreis de apresentações endovenosas. Então, aí a dosagem se torna muito importante. Uma das coisas que você colocou de marcar o flap, eu advogo que é sempre importante. A gente nunca pode prever quando um paciente pode fazer um movimento mais brusco, acontecer algum problema, às vezes mais gente no bloco, alguém pode esbarrar em você. A gente nunca pode deixar de estar preparado e estar sempre marcando sim a córnea, como você bem apontou. E no caso, lembrar que nós vamos colocar uma lente de contato e ela deve ficar o tempo mais curto possível, porque o colírio per se já tem dificuldade de penetração. Com a lente de contato, mais difícil ainda. Então, nós temos que deixá-lo o menos tempo possível para que o colírio possa atuar minimamente. Com relação à questão da medicação, eu acho que a gente tem que pensar, mesmo às vezes sendo um paciente mais humilde, de tentar oferecer o melhor. A dosagem do cetoconazol é uma dosagem que é uma droga que pode ser mais hepatotóxica do que as outras, do que as demais. A dosagem também é pior, assim como o fluconazol e o itraconazol, que eu não lembro se estava mencionado. Falou-se muito do voriconazol, mas o itraconazol também tem que ser considerado. Você pode fazer a dose oral de ataque no primeiro dia, e daí, subsequentemente, você reduz para metade de uso para uso diário dessa dose, tá? Do itraconazol e fluconazol. Lembrando que é importante, se a gente tiver hipópio, se estiver atingindo a câmara anterior, você falou de lavagem, importante, bom, mas lembrar de cicloplegiar o paciente e também fazer um controle da pressão intraocular, ok? Então, o manejo é realmente complexo, mas é por aí. Sua apresentação foi muito boa, parabéns e obrigado por estar aí nos trazendo o tema e nos relembrando sempre, é bom. Pelo que eu vi também, o voriconazol tem uma melhor penetração em relação ao cetoconazol. Acho que não É, sei se você acha também. melhor dosagem, então sempre pensa no melhor para o seu paciente. Vamos deixar que, assim, às vezes a gente consegue maravilhas com a bondade humana. Então, às vezes as pessoas conseguem pagar pelos colírios, pelas medicações, mas a medicação oral, ela tem uma penetração relativamente baixa no olho, no estroma principalmente. Então, mas eu acho que tem que ser usado. Perfeito, Cláudio. Realmente, nesse vídeo indiano aí que o doutor Lucas passou para a gente, o colega levanta o flap sem que tenha feito marcação. Não, não faz sentido nenhum você levantar um flap, seja por qual motivo for, para reaplicar laser, para fazer uma lavagem, ou em caso de ceratite intersticial, você não marcar. Isso é imprescindível, porque você só tem certeza realmente que você não vai ter microestria se fizer uma marcação ali, pelo menos 2 ou 3 marcações às 6 horas com boa nitidez. Então, é realmente imprescindível. Outra coisa também, lembrar o seguinte, pessoal, que quando a gente vai levantar um flap, a gente, para poder separar a borda, a interface, para poder levantar ali com a cânula, a gente tem que fazer aqui na lâmpada de fenda. É muito mais fácil esse processo inicial ser feito no microscópio, muitas vezes é complicado. Então, o mais fácil é levar o paciente na lâmpada de fenda e com uma espátulazinha, a gente conseguir ali abrir um orifíciozinho ali, um espaço na interface do flap, e aí fica fácil da gente levantar, muitas vezes até com pinça
sob o microscópio. Outra coisa também, como o Claudio lembrou muito bem, todo medicamento antimicótico oral, antifúngico oral, seja cetoconazol, voriconazol, todos eles são altamente hepatotóxicos se usados a longo prazo. Então, é imprescindível que a gente faça as provas de função hepática e se esse paciente for usar essa medicação oral durante muito tempo, é necessário que a gente tenha aí às vezes um clínico geral para acompanhar com a gente essas provas de função hepática, que realmente não é coisa do cotidiano da gente, tá? Lembrar também o seguinte, normalmente quando a gente coloca, se você lá levantou um flap e você lavou, você vai colocar uma lente terapêutica ali por no máximo 24 horas. Então, normalmente no dia seguinte, a gente remove a lente terapêutica. Num LASIK convencional, se você não manipulou muito o flap, você tem uma boa cooptação das bordas ali, na maioria das vezes nem é necessário colocar a lente terapêutica. Mas se você colocar a lente terapêutica em um LASIK, o ideal é que no primeiro pós-operatório, 24 horas, você remova aquela lente, ok? Então, basicamente é isso, tá? Lembrar também o seguinte, ceratites fúngicas elas evoluem mal normalmente em pacientes imunodeprimidos, em pacientes imunocompetentes, se tratados precocemente, o prognóstico é muito bom, principalmente se você tem cultura e faz um raspado da lesão, ok? Então, pessoal, amanhã é feriado, 7 de setembro, não teremos atividades, mas reiniciamos novamente na quarta-feira, tá? Lembrando que feriado é só amanhã, sexta-feira, nós temos atividades normais lá no Ocular Laser na parte da tarde, ok? Então é isso, bom feriado a todos e até sexta-feira. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite, Boa gente. pessoal. noite, bom Bom dia feriado. da Boa Independência. noite.